Estamos aqui com o magnífico amigo Luiz Terra, CFO do grupo Mazaferro. Mas hoje nós não vamos colocar aqui uma matéria. Nós vamos fazer um exercício, uma reflexão sobre o que está acontecendo exatamente neste momento e que são momentos que se repetem ao longo da transformação tecnológica perante a humanidade. Aí, o que nós precisamos discutir hoje aqui, e que é muito importante, é como a nova geração que convive, que já nasceu nesse universo tecnológico, que já convive com inteligência artificial, que já estuda uma série de fontes remotas ou presenciais, que transcende o nosso país e já anda pelo mundo. As crianças já nascem com habilidades diversas, falam N idiomas, versus a todo o nosso histórico, principalmente trazendo para o universo corporativo. Como é que a gente pode entender essa mudança tão radical? Paulão, primeiro, muito obrigado pelo convite mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. E dizer assim, né, Paulão, eu sempre brinco, né, uma das teorias econômicas que eu mais gosto é aquela teoria que fala que existem ciclos, né? Então, existem os grandes ciclos, os grandes movimentos econômicos, né? E isso tem uma forte tendência a ser cíclico, é isso que eu acredito, e a gente vive isso também com as gerações, né? Então, se a gente imaginar como que era o mundo na época dos nossos avós, por exemplo, nós provavelmente, né, da geração Y, da geração tal, éramos os ETs da época, né? E isso acontece agora também no mundo corporativo, né? Então, essa transição de gerações, ela sempre existiu, talvez menos debatida antigamente. É, claro. E hoje muito mais, né, muito mais debatida, com muito mais conteúdo, com muito mais preocupação, com muito mais estudo sobre isso, tá? Então, assim, óbvio que não dá pra gente comparar, né, a minha geração, por exemplo, a gente migrou do analógico para o digital. Eu, por exemplo, eu vi surgir o primeiro aparelho celular, né? O meu filho, por exemplo, já nasceu onde o celular era touch. Eu lembro, os primeiros celulares não eram smartphones, né? Não? Não era. Eu não lembro, não é da sua época, mas eu vou te contar como que era, tá. Então. Era um bloco, assim, um tijolão desse tamanho e que não existia bateria, eram pilhas que iam atrás, era um negócio desse tamanho. Sério, Luiz? Sério, Paulo, você acredita? Você usa Grecinho 2000 para pintar o cabelo? Ai, muito bom. Então, o meu primeiro celular foi no console de um Ford Versalhes. Olha só. Que era... Carro magnífico. Era um celular e era ligado no carro, você não podia tirar de lá. Você era patrão na época. Era, o que você está pensando? E custava, sei lá, fortuna. É uma fortuna. E o que acontece? Quando surge, por exemplo, o smartphone, né? Lembra, os que faziam mais sucesso na época eram os que tinham aquele tecladinho embaixo. Lembra? E aí veio um senhor aí da Apple, não lembro muito bem o nome dele, que inventou o iPhone e fez tudo ser na tela e fez... Então, né, a geração do meu filho, por exemplo, já nasceu com isso, né? Então ele não sabe nem o que é um teclado. Eu fiz curso, você acredita que eu fiz curso de datilografia, Paulo? Sério? Fiz curso de datilografia. Vem cá, mas nós estamos aqui, fazendo praticamente um remember aqui com geriatras e tal, né? É isso, essa geração não viveu isso, entendeu? A visão de mundo deles é diferente da nossa. É verdade. Né? Eles já nascem inseridos nesse contexto. E aí, obviamente, vão existir as diferenças, né? Então, é inegável que as gerações mais novas têm uma facilidade maior com a tecnologia. Mas talvez as gerações desses meios de transição são justamente as gerações que sabem perguntar os porquês, né? E que têm as perguntas certas para conseguir extrair o melhor dessas tecnologias. Então, existem vários pontos, né? várias questões a serem discutidas que eu acho que uma coisa não é conflitante com a outra, né? Acho que a palavra aqui não é conflito, e sim complementariedade, né? Essas coisas, as gerações, eu acho que elas se completam, essa é a minha visão. Mas, Luiz, nós estávamos falando agora há pouco, né,
dessas fases, né? Sim. No início dos anos 2000 para cá, principalmente, nós convivemos com muitas empresas, inclusive com a sua, e a gente via que os empresários ficavam altamente reféns dos chamados sequestros online, Sim. onde essa comunidade interessada em delitos invadia o RP das empresas, sequestrava e depois pedia um resgate porque simplesmente mobilizava tudo, as empresas não podiam receber, emitir nota, vender, fazer nada em uma operação, travava tudo. Resgate. E aí, remetendo ao nosso querido Sean Connery, que era o James Bond na década de 1960, acontecia isso. Os filmes do James Bond retratavam essa questão do sequestro da tecnologia daquela época para o domínio do mundo, né? E quando a gente assistia, não é da minha época também, da época do meu avô, imagina, aquele filme Os Jetsons, que os caras já saíam com o voador, automóvel voando, e a gente vê que hoje, em determinados lugares do mundo, já tem os automóveis que estão voando, a gente fala assim, nossa, aquilo a gente já previa, demorou muito para acontecer. Brincadeira, mas na verdade, como é que a gente entende que hoje a gente não precisa de nenhum esforço para gerar qualquer relatório técnico de altíssima complexidade através da inteligência artificial, né? E, principalmente, qual é o foco aqui da reflexão? Como que essa nova geração, totalmente informatizada, criança de 3 anos... Sim, já faz scream. O meu amigo outro dia falou assim, eu estou passando por um problema, meu filho entrou aqui no celular e fez uma compra de X mil reais, e o menino tinha acho que 4 anos, sei lá, 5 anos, não sei quanto, e já fez uma compra abusiva pelo celular, porque está tudo cadastrado, até cartão. E aí, como controlar isso? Né? Não quero entrar na esfera de acessibilidade ou não desses jovens, mas eu estou dizendo, no universo corporativo, como que é o ingresso dessa geração em contraste com a comunidade? No futebol a gente fala de sub-17, sub-20, né? Com essa comunidade sub-40, sub-50. Como é que é esse choque? Como é que você vê isso, Luiz? É assim, Paulo, ali na empresa, principalmente ali nas áreas administrativas financeiras, tal, a gente sempre tem essa situação, né? Então, onde a gente já tem profissionais experientes que estão na empresa a longa data. A nossa empresa é uma empresa que também prestigia de alguma forma essa fidelidade à empresa. Então, a gente tem funcionários com 20, 25 anos de casa, então isso acontece. E tem essa geração nova que, por exemplo, vai começar, sei lá, na semana que vem, um estagiário e tal, e que começa a interagir com essa geração mais antiga, né? A geração X, enfim. A gente tem trabalhadores lá de geração X, por exemplo. A gente tem baby boomers na empresa ainda, né? Então, isso acontece, né? E aí, o que eu vejo, né? Hoje, até pela velocidade, né, com que as mudanças estão ocorrendo e com que a tecnologia vem evoluindo, isso também gera, nessas gerações mais novas, uma crise que eu falo que é uma crise de ansiedade. É ansiedade pelo crescimento rápido, é ansiedade pelo resultado. Então, esse eu acho que é o grande, não diria problema, mas é o grande aspecto que a gente tem que começar a intermediar e equilibrar. Então, por exemplo, é muito comum, por exemplo, os mais jovens virem para alguma entrevista e tudo mais, e já perguntar de plano de carreira. Se você não tiver isso já estabelecido, cara, você está perdendo no mercado de trabalho, porque esses jovens vão optar por trabalhar em uma corporação que tem um plano de carreira para eles. Nem começaram a vida ainda, mas já estão olhando para frente. Já estão olhando para frente. Tudo bem. Isso é positivo. É positivo, eu gosto, é claro. Isso é positivo. Isso Crescimento. É um motor. Isso faz com que, por exemplo, se você tem na sua empresa alguém um pouco mais adormecido, vai começar a andar mais rápido também, porque vai falar, cara, se eu não andar mais rápido, o cara que me passa. Zona de conforto treme. A zona de conforto treme. Então, eu acho que esse é o embate bom, né? Então, é aquele jogo de peso e contrapeso que
gente tem que saber administrar com inteligência, isso. Né? Para fazer com que essa geração nova, porque uma coisa é fato, embora eles tenham muita facilidade com tecnologia, embora eles já tenham nascido nesse mundo extremamente digital, a bagagem que ele tem a gente tem que fazer ele ter essa visão que a bagagem daquele que está lá deve e tem de ser respeitada, porque é aquilo que vai dar base para o crescimento dele. Olha, você quer chegar lá? Então, ó, você tem essa janta aqui para absorver, você tem essa experiência para absorver. Agora, imagine o seguinte, ele chega lá, tem uma gestão tradicional, como é a maioria, né? Sim, vamos chamar assim, e aí ele fala assim, puxa vida, isso que estão fazendo está obsoleto, é muito mais fácil fazer desta forma. E aí o jovem vai mudar os preceitos, o posicionamento, ele vai falar, pô, assim como, se você analisar, os jovens têm um pouco de restrição de operacionalizar mais notebooks ou computadores, tudo é feito no celular, inclusive no ambiente de trabalho, a gente acompanha isso, né? Isso não é uma crítica, isso é uma mensuração de posicionamento, a geração atual versus a comunidade empresarial que já está numa linha diferenciada de operação, com uma cultura diferenciada. Essa intersecção, ela é difícil. Sim. Porém, você tem razão, tem de ter o respeito por quem está lá, que tem uma bagagem, uma vivência. Exato. Porque quem está acoplando tem de, não é se submeter, tem de respeitar, mas entender os processos atuais. Exato. Mas vocês que passam eventualmente por isso, baixou lá uma aeronave com novos partícipes, né? Sim. Como é que é essa intersecção? A intersecção é sempre feita assim, né? Primeiro, como eu disse, né? Com muito respeito, né? De todos os lados? De todos os lados, porque também o mais antigo tem que entender que esse jovem também tem valor e também tem coisas para contribuir para a empresa. Isso. Tá? E nesse ponto que você tocou, né? Por exemplo, a questão do celular e do notebook, por exemplo, hoje eu diria que talvez esteja meio a meio. Por exemplo, você recebe quantos anexos por e-mail, quantos anexos no celular? Mudou bem, né? Mudou bastante, tá? Hoje, por exemplo, a gente inaugurou lá na empresa o aplicativo Meu RH. Então, hoje o cara tudo ali. O cara não tudo vai, no bolso. Tudo no bolso. O cara não vai mais receber o Olerite, vai estar no aplicativo dele, no celular. Ele quer marcar férias, ele não vai entrar num notebook ou num desktop para acessar um sistema. Não, ele vai fazer pelo celular dele. Então, essa geração tende a valorizar muito isso, porque, cara, é real, é muito mais prático, tá? Então é assim, essas gerações, elas têm formas diferentes, né? Tem valor, eu diria, elas têm valores diferentes, né? E a gente tem que equilibrar justamente isso, a gente tem que saber extrair o melhor de cada um deles, é assim que funciona. Nós temos um grande amigo que está, nesse momento, implementando um programa chamado 50 Mais, numa série de empresas, cujo objetivo é orientar, e principalmente bancos, seguradoras, ou seja, toda aquela empresa que precisa de interatividade com aplicativo ou que tem o call center lá para pegar uma orientação, como fazer, a geração, eu não diria 50 mais, mas 70 mais, por exemplo, já não é tão envolvida com a tecnologia, não tem destreza, não que não tenha tecnologia. Então existem programas hoje que são 50 a mais, eu poderia dizer 70 a mais, mas essa geração vai acabar. Sim. Né? E aí, você vê como são complexo. Exponentes complexos, né? Porque enquanto nós estamos tentando ambientalizar uma geração que não conviveu tanto com a tecnologia, os jovens, felizmente, já nascem com isso. Sim. O meu amigo lá tem um filho de 4 anos que comprou algo lá caríssimo e foi impactante. O cara não sabia como desfazer aquilo. Então, por outro lado, que bacana, essa geração já vem vindo com conhecimento. Só que o que precisa? A transferência de bagagem, porque é tempo de vida, não adianta, isso não é download. Exato. Então, o que precisa é a transferência de bagagem com esses, vamos dizer, líderes ou com esses mais experientes,
para poder fazer essa nova transição. E esse pessoal vem com prática, com objetividade, com uma série de coisas boas. Então a gente tem de investir muito nos jovens para que eles tenham cada vez mais essa evolução e consigam absorver tudo aquilo que remonta da experiência dos grandes executivos. Exato. Certo, professor Luiz? Certo, professor Mais Paulo. uma vez, muito obrigado pela sua presença. Hoje, a gente fazendo aqui uma análise rápida dessa transição de geração, porque muitas empresas passam por isso, inclusive na questão de sucessão, né? Preceitos anteriores de uma gestão de empresa, da primeira e segunda geração, de repente vem os jovens com a assunção de um modelo diferente de gestão. Precisamos tomar cuidado com os impactos, mas aproveitarmos o compêndio destes que têm uma carga de experiência versus a modernidade dos jovens para a gente aproveitar isso e ter um resultado eficiente. É isso aí. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Até breve, um grande abraço. Abraço.